Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu tive gripada essa semana, mas graças a Deus hoje eu estou bem. Estou quase recuperada. Estou aí 80%. Estou muito feliz que eu fui presenteada, gente. Fui presenteada com um microfone de lapela, uma ring light, um suporte. E eu glorifico a Deus por isso, né? Que meus vídeos estão alcançando pessoas e que Deus tem agido através dos meus vídeos. Estou muito feliz mesmo. Por isso eu peço para vocês que, se vocês gostam do meu vídeo, que vocês compartilhem, comentem, tá? Ativa o sininho, curtam, para que a plataforma entenda que o vídeo é bom e entregue para mais pessoas, tá bom? Então eu conto com vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que fala: vai para o mar alto, que te tira do que é normal, né, do que é seguro, e te leva aonde você cria dependência de Deus. E essa palavra, ela está em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 4, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui. Lá no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faz-se-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. Né? Deus está te chamando hoje para poder sair da superfície, né? Pedro, ele estava ali pescando na beira, né? Ele estava cansado, ele estava frustrado, né? Ele passou uma noite toda pescando e não conseguiu pegar peixe, estava com o barco vazio, né? E assim, muitos de nós estamos hoje, estamos sobrevivendo na superfície, e não estamos vivendo o propósito. Mas Jesus, ele fala à beira, ele te chama para ir para o mais profundo, né? No mar raso, gente, no mar raso a unção ela é pouca, a visão ela é pequena, né? O milagre ele é limitado. Então, Jesus, ele quer te tirar hoje dessa superfície, desse raso, e te levar para onde? Para o mar alto onde a graça, ela aumenta, né? Onde a revelação, ela chega, onde o sobrenatural, ele se manifesta. Por quê? Porque é no mar alto que você entende a dependência que você tem de Deus, né? No mar alto, no local onde não é seguro de você estar sozinho, é que você entende a sua dependência de Deus, é onde você verdadeiramente entrega e diz: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. É lá no mar alto, né? E hoje o Espírito Santo, ele te diz: sai da zona de conforto, sai desse mar raso, porque eu estou te esperando nas águas mais profundas. Crie dependência de mim, né? A obediência, quando a gente decide seguir, a obediência, ela libera milagre, né? Que esforço nenhum consegue saber. Pedro, ele tinha experiência, Pedro, ele tinha o barco, Pedro, ele tinha a rede, mas nada disso funcionou, né? Não bastava ele ter o barco, não bastava ele ter a rede, não bastava ele ter a experiência. Nada disso funcionou, né? Mas bastou o quê? Uma palavra de Jesus. O esforço humano, ele é limitado. Ele é limitado. O esforço humano, ele tem limite. Né? Você trabalha, mas o seu corpo cansa, a sua mente cansa, o sono chega, o cansaço bate, né? O esforço humano, ele tem limite, a obediência não. A obediência não tem, né? A nossa fé, ela é ilimitada quando a gente resolve colocar em ação a fé e a obediência. Elas são ilimitadas. Quando Pedro obedece, mesmo cansado, mesmo limitado, mesmo contrariado, porque tentou uma noite toda e não pegou nada. Aí Jesus chega para ele e fala assim:
Vai para o mar alto e lança vossas redes, né? Jesus manda ele fazer. Quando ele obedece, o impossível acontece, o milagre ele acontece, né? E o milagre, ele não tem lógica. O milagre, ele não vem da lógica, não vem do tentar entender, não vem do natural, né? Então pare de tentar entender o milagre de Deus, pare de tentar achar lógica no milagre de Deus, porque ele não vem de lógica, ele não vem do natural, tá? Então, os milagres, ele vem de quê? Ele vem do sobrenatural, ele vem da obediência, né? Então, nós hoje temos que fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais. Por quê? Porque se nós tentarmos entender, se nós tentarmos achar lógica no sobrenatural de Deus, no agir de Deus, nós vamos enlouquecer, porque não tem. Deus, ele entrega, ele usa os que são para confundir os que não são, sabe? Então, ele faz a entrega das formas mais impossíveis que existem, né? E hoje Deus, ele diz o seguinte: faz o que eu te mandei, né? Vai lá e faça o que eu te mandei. O que ele quer te dizer? Ei, me obedeça. Faz o que eu te mandei. Pega a rede, lança de novo, né? Lança de novo. Vai lá no mar alto. Vai lá aonde é profundo. Saia do raso. Saia do raso. Vá para o mar alto. Lança a rede de novo. Não desista, eu ainda não terminei. Né? Deus, ele fala isso para você hoje. E aí, quando você obedece, o que era falta, ela vira o quê? Abundância. O que não tinha, passa a ter, né? Lá em Lucas, diz o seguinte: depois que Deus fala assim, ó, volta para o mar alto, lança de novo a rede para pescar, Pedro, ele diz o seguinte: Pedro questiona, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós jogamos a rede a noite toda e não apanhamos nada. E aí Deus fala assim, ó, então, fazendo assim, colher uma... e aí Deus manda que eles façam, tal. Quando Pedro obedece, aí fala o seguinte, a Bíblia diz, então, fazendo assim, colheram uma quantidade tão grande de peixe, que rompiam-se-lhes a rede, né? E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, que fossem ajudá-los. E eles encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então a palavra diz o seguinte, que quando Pedro se posicionou em obediência, quando Jesus falou assim, ó, vai lá no mar alto, joga a rede, e Pedro se posicionou em obediência, a abundância foi tão grande, tão grande, tão grande de peixes, que os peixes quase romperam a rede, né? E que aquele barco não tinha lugar para tanto peixe que eles precisaram chamar os companheiros, e que encheram ambos os barcos de uma tal forma, uma quantidade tão grande, que os barcos quase afundaram. E isso, gente, é o mover de Deus. O que não é lógico, sabe? O que não é visto por olhos carnais. As bênçãos de Deus, ela vem de uma forma que é inexplicável, né? E que nós hoje deixemos de tentar entender o agir de Deus e que só vivamos esse agir, como Pedro fez, né? Pedro tinha tentado a noite todinha, tinha jogado rede, tinha puxado rede, tinha levado rede, tinha remado, e nada tinha acontecido. E quando Jesus entrou no barco e falou assim, ó, joga, vamos lá para o mar alto, sai dessas águas rasas aqui, vamos lá para o mar alto, joga a sua rede. E quando Pedro se posicionou em obediência, o barco se encheu. E aí fala o seguinte, que ele se encheu de uma tal forma que precisaram chamar os companheiros. As redes quase rasgaram de tanto peixe e que ambos os barcos foi cheio, né? Foi tão cheio que quase afundou. Então, que nós possamos
se posicionar em fé e em obediência. O que era noite de frustração virou o quê? Um dia de multiplicação. E Deus, ele manda te dizer hoje que aonde você viu falta, você vai ver o quê? Transbordar. Que aonde houve choro, você vai ver testemunho. Que aonde houve portas fechadas, haverá dupla honra. Tá? Então faça como Pedro, se posicione em fé, se posicione em obediência, que o seu barco vai se encher de uma tal forma que você vai precisar chamar companheiros para poder ajudar a carregar os peixes que ele tem para te entregar. E basta que você saia do mar raso, que você se posicione em fé, que você saia da sua zona de conforto, que você saia do mar raso onde é seguro, onde você encosta seus pés, e que vá para uma alta, onde é profundo, onde você tem uma dependência total de Deus. Que quando você cria essa dependência de Deus, Ele te devolve em abundância. Ele te transforma, ele devolve a sua dependência com milagres, tá? Então, que você saia da sua zona de conforto hoje e que vá para o mar alto e crie dependência de Deus, tá? E o Espírito Santo de Deus, ele te diz, vai para o mais profundo. Eu tenho algo maior nessa noite vazia. Lança a rede mais uma vez, porque o milagre está a caminho. Crie dependência de mim. Vá lá onde não é seguro você estar sozinho. Crie a dependência de mim, porque eu tenho milagres. Eu quero te tirar dessa noite vazia e quero te entregar um dia de bênçãos. E quero te entregar um dia de abundância. Que a abundância vai ser tão grande que você não vai conseguir carregar sozinho. Isso que o Espírito Santo te diz hoje. Tá? Então, comece a se posicionar em fé, comece a se posicionar em obediência, vá lá para onde o mar é mais profundo, aonde você cria a dependência de Deus, aonde o seu caminhar é somente com Deus, aonde você não tem a possibilidade de colocar sua obediência em outra coisa, né? Aí, quando você chega nesse mar alto, a sua graça ela aumenta. Ela aumenta de uma forma que você não vai conseguir carregar sozinho, tá? A revelação ela chega. O sobrenatural ela se manifesta. Por quê? Porque você criou a dependência total de Deus. Você saiu da posição onde era segura para você estar, aonde você alcançava os pés, aonde a sua mediocridade alcançava. Aonde você achava que a sua dependência só dependia de você e pronto. E aí quando você sai dessa zona do raso e se coloca nas águas profundas, aonde tudo isso aí é irrelevante, e aí você entende que você tem a necessidade e a dependência de Deus, né? Que você é colocado verdadeiramente na presença de Deus, onde você cria essa dependência total, aí sim o poder de Deus ele se manifesta. Aí sim a unção de Deus ela se manifesta em uma quantidade tão aumentada, sabe? O sobrenatural, a graça ela te entregue numa quantidade tão aumentada que você vai precisar dividir com outras pessoas, tá bom? Então é isso. A palavra hoje é essa, que ela possa chegar no coração de vocês, que ela possa tocar o coração de vocês, tá bom? E eu gostaria que vocês refletissem nessa palavra e que Deus abençoe a semana de vocês.